Olá, olá, boa tarde. Começamos mais um Conexão Plástico Sul. Hoje um assunto super pertinente para o mercado. Vamos mapear a indústria de PET, de resina PET, desde a cadeia produtiva até produto final, passando pela reciclagem do PET. PET, que é um dos materiais mais reciclados do Brasil. Vamos ver se hoje o meu entrevistado vai esclarecer pra gente. Olá, Agnaldo. Boa tarde. Aqui faz um frio em Porto Alegre hoje. Nós estamos, espero que estejam todos bem, todos seguros, todos com saúde. Aqui em Porto Alegre nós entramos na bandeira vermelha na semana passada, acredito. Nós entramos na bandeira vermelha, ou seja, estamos com uma série de restrições, comércio, indústria, construção civil. A gente tem um inverno muito rigoroso e isso acaba afetando diretamente nesse período o número de internações por problemas respiratórios e Covid-19. Então, quem puder, não é clichê não, fica em casa. É que quem não puder vai trabalhar, mas com todos os cuidados possíveis, né, gente? Espero que estejam todos bem. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o Prêmio Plástico Sul. Tem um recadinho para todos. A primeira edição do Prêmio Plástico Sul de Inovação e Sustentabilidade teve as suas inscrições prorrogadas. Agora, a data limite é 25 de setembro. Então, se você tem alguma inovação, é um transformador da região sul, tem alguma inovação ou algum case sustentável, se inscreve lá no prêmioplásticosul.com.br. Ou se você é um fornecedor que ajudou algum parceiro, algum cliente seu através de matéria-prima, de máquinas ou equipamentos, se você sabe que tem um cliente seu que tem um case legal, indica para ele prêmioplásticosul.com.br. Acessa lá que tem todas as informações. Vamos valorizar a sustentabilidade e a inovação na indústria de transformação de plásticos. Bom, como eu falei, hoje a gente vai tratar de um mercado super pertinente, que é o PET. Eu queria registrar que esse tema foi escolhido numa enquete que a gente fez aqui no nosso Instagram. Foi feita uma enquete perguntando qual seria o tema que você gostaria de assistir, então, em alguma live ou enfim, uma pauta. E veio o PET. Dessa forma, então, eu convido a todos, se você tem algum assunto que você gostaria de debater, algum assunto que você gostaria de conhecer melhor, manda no direct pra gente. Olha, eu gostaria de ouvir tal pessoa, eu gostaria de ouvir tal assunto. Ou então manda direto pro meu e-mail, melina.goncalves, Gonçalves sem cedilha, @conceitualpress.com.br. Deixa a gente saber quais são as suas demandas. O Conexão Plástico Sul, ele é feito para você e ele é feito por você. Vamos aproveitar essa dinâmica que o Instagram nos dá de interatividade. Então vamos lá para o nosso assunto PET. O Brasil, ele reciclou em 2018, 2019, o Brasil reciclou 55% das embalagens de PET descartadas pela população, mais da metade, o que equivale a 311 mil toneladas do produto, 12% acima do registrado em 2018. E agora, como estamos? Quais são as perspectivas para isso, para o final agora desse ano? Para conversar sobre isso e muito mais conosco, a gente convida para participar agora Auri Marçom, que ele é presidente executivo da ABPET, Associação Brasileira da Indústria do PET. Vamos chamá-lo. Boa tarde, Auri. Olá, como é que vai, menina? Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia com vocês?
Tudo certo. É um prazer estar podendo falar com você e com esse público maravilhoso aí da Plástico Sul. Nós que agradecemos a você pela disponibilidade em compartilhar sua experiência e seu conhecimento hoje aqui conosco e também durante toda essa trajetória dos 20 anos que a Plástico Sul comemora agora em 2020. A Abipet sempre colaborou muito conosco através de pautas, demandas, enfim, muito obrigada mesmo. É verdade, já temos uma histórica aí de tantas divulgações e construção até de um mercado que é fantástico, né? Não só para o Pet Vision, mas também para o reciclado. Vocês têm grande colaboração com isso e nós somos muito gratos. Auri, então vamos começar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre a cadeia produtiva, sobre o desempenho da cadeia produtiva no Brasil. Eu sei que vocês têm alguns dados e um pouquinho também da sua avaliação. Bom, vamos lá. Eu vou tentar seguir uma certa lógica de mercado, que é falar um pouco de matérias-primas, né? Fabricando de resina virgem, a transformação e, posteriormente, do reciclado. Há questões hoje, o Brasil é autossuficiente em abastecimento de resina virgem. Nós temos hoje cerca de 1 milhão de toneladas ano disponíveis para abastecer não só o mercado brasileiro, como toda a América do Sul. Temos aqui uma tecnologia também instalada que é de ponta em relação a outros lugares do mundo. As duas grandes empresas multinacionais que estão aqui no Brasil, elas têm tecnologia e investiram recentemente, o que fez com que o parque brasileiro se tornasse não só autossuficiente em termos de quantidade, mas também é uma questão de alto nível com relação à qualidade. Nós temos aqui o que há de melhor no mundo. Isso não aconteceu só na fabricação de resina, não aconteceu só na etapa de produção de resina, aconteceu também na transformação. É muito interessante destacar isso com vocês e com o seu público, que tem um conhecimento técnico sobre o assunto termoplásticos, né? Mas os transformadores no Brasil, eles reinvestiram no nosso parque industrial de forma a torná-lo um dos mais modernos do mundo, também na transformação. Óbvio que isso veio como exigência de mercado, grandes players, grandes marcas exigindo uma eficiência de ponta, né, uma produtividade incomparável, né, que é o caso da produção de PET, de garrafas PET. Então, os transformadores, eles renovaram todo o parque industrial brasileiro e ele está extremamente apto a abastecer o mercado com altíssima competitividade. Nós aqui na Bipet ficamos tranquilos de falar nisso, porque aqui nós somos integrados. Nós temos os fabricantes de resina, nós temos os transformadores, temos os recicladores e temos também um grupo de tecnologia. As principais empresas ligadas à tecnologia, equipamentos, em todas as etapas do processo PET, desde a pós-condensação até a reciclagem, nós temos aqui dentro representantes, essas principais empresas que são membros e nos ajudam muito no aporte tecnológico, nas explicações aí para as dúvidas da mídia, né? Do mercado como um todo. Então, tanto o parque industrial de resina como o de transformação, ele está extremamente apto em quantidade e qualidade para abastecer qualquer segmento de mercado de embalagem no Brasil e na América do Sul. Quais são os principais mercados do PET, Auri? Bom, o share do PET nesse mercado, do material, né, do polímero PET nesse mercado, ele vem, assim, tendo algumas modificações. Porém, os principais, não pela questão tecnologia, de abordagem desses segmentos, mas por preferência do consumidor. Então, o que refrigerante, por exemplo, já foi 70% do mercado de PET no Brasil, hoje está em torno de 45%. Né? O mercado de produtos que envolvam saudabilidade, né? A questão da água, por exemplo, teve um crescimento muito grande. Saiu de 10% aí para hoje cerca de 25% do mercado de resinas PET hoje no Brasil. E o terceiro maior consumidor, eu falei os dois, né? Refrigerante com 45%, água com cerca de
25% já. E o óleo comestível, que também é bastante estável, né, no mercado, ele já tem mais de 10% de share de mercado. E os outros são diversos, né? Aí vem produto de higiene, limpeza, cosmético, agora tem a questão do leites, longa-vidas, iogurtes, né? E outros lácteos. Então, o mercado de pet já tem uma participação bastante ampla em termos de diversos segmentos, mas ainda tem uma concentração relativamente grande em refrigerante, água e óleo. Você pode repetir o volume de produção da resina no Brasil? De produção, como são empresas de capital aberto, eles não divulgam a produção. Eu vou te falar dois números que ajudam bastante qualquer necessidade de informação. A capacidade instalada de PET no Brasil é de 1 milhão de toneladas ano, de PET virgem. Tá? Depois eu vou falar do reciclado, que é uma surpresinha aí, eu acho muito interessante para o público. Então, capacidade instalada, 1 milhão de toneladas ano. O consumo aparente de resina PET no Brasil, resina PET virgem no Brasil, é da ordem de 600 mil toneladas ano. Esse é o consumo do mercado brasileiro. Tá? Então, o consumo, a demanda aparente, que é o consumo do mercado brasileiro, de embalagens PET, é da ordem de 600 mil toneladas ano. Tá. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da balança comercial, dentro já indo para esse tema. Como é que funciona a balança comercial de resinas PET virgem? Vamos lá. A gente olha um pouco a cadeia, o balanço que a gente faz comercial, né, em termos de importação, exportação, nós olhamos a cadeia como um todo. Nós não olhamos só o elo da resina. Né? A gente olha o que entra e sai de resina e olhamos também o que entra e sai de pré-forma. Né? Além das matérias-primas recicladas. Nós temos um detalhamento bastante grande. Então, só para você ter uma ideia, hoje o Brasil ele é net importador de pré-forma, né? E hoje a importação de pré-forma, no ano de 2019, na verdade, a importação de pré-forma foi da ordem de 75 mil toneladas ano. Né? Você vê que é bastante significativo em relação ao total do volume de mercado, né, que é de 600 mil toneladas ano. Então, existe hoje uma forte importação de pré-forma, principalmente no sul do país, com pré-formas oriundas tanto do Uruguai como do Paraguai. Né? Isso por força de alguns acordos no Mercosul, né? Ou as indústrias de produção de pré-forma, principalmente dos estados aí da região sul. O Rio Grande do Sul foi um dos estados bastante prejudicados, né, por esse desequilíbrio que nós temos nas regras do Mercosul, onde não há necessidade de comprovação de origem. A maior parte das pré-formas produzidas, tanto no Uruguai como no Paraguai, são de origem asiática, que entram sem pagar imposto nos seus países e lá são produzidos pré-forma que são vendidas para as empresas no Brasil sem pagar imposto também pelo acordo do Mercosul. Né? O que acontece um pouco é que houve uma certa competição desequilibrada com as empresas, principalmente do Sul, onde a distância para a entrega é mais próximo do Paraguai e do Uruguai. E hoje, o que aconteceu é isso. Várias empresas, eu lembro de algumas que eu já visitei aí no Sul, em Porto Alegre, em São Gonçalo e várias outras, já fecharam as suas portas, né? Não existem mais hoje. Né? E exatamente devido a essa entrada de grandes quantidades de pré-forma do Mercosul. Né? Eu sei que isso não é uma unanimidade de opiniões no Brasil. Existem elos da cadeia produtiva que querem ver, né, essa possibilidade de importar pré-forma do Uruguai e do Paraguai. Nada contra esses países, eles estão fazendo algo dentro da lei, não tem nada errado. Mas isso acaba com as instalações industriais no Brasil. E a minha responsabilidade, né, como dirigente da BIPET, é preservar a competitividade da indústria brasileira de PET. Perfeito. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui.
Tá. Vamos falar um pouquinho, tá? A gente está falando já sobre a questão dos transformados. Há um número de volume nacional, toneladas de faturamento, Auri. Bem, dados de importação e exportação a gente já está falando. Isso. Olha, tenho sim, nós fizemos, dentro de um estudo recente que nós fizemos aqui na Bipet, tanto o censo para reciclagem, mas nesse caso de faturamento, né, os produtos fabricados em PET, vendidos ao mercado, principalmente garrafas, né, que é o grande mercado do PET, mas existem outros menores também, teve um faturamento em 2019 da ordem de 10,5 bilhões de reais. É bastante significativo, mas o mais interessante disso é saber que os produtos fabricados com PET reciclado tiveram um faturamento da ordem de 3,5 bilhões de reais, ou seja, um terço, né, do total do faturamento do setor vem de produtos reciclados. Super significativo. Existem alguns produtos reciclados de alto valor agregado. E quando vendidos ao mercado, propiciam esse faturamento, né? Então, é muito interessante esse número, né? 10,5 bilhões de toneladas para o setor do PET. O reciclado sozinho já faz 3,5. Nossa, então vamos entrar nesse assunto já que tu deu a deixa, já vamos entrar nesse assunto de reciclagem de material PET. Não sei se a gente testou a questão da matéria-prima, que era importante a gente salientar a matéria-prima virgem, né? A gente já passou um pouquinho pela questão do transformado, através da matéria-prima virgem. Agora vamos aprofundar a questão da reciclagem de PET, Auri. Qual o volume de reciclagem? Quanto representa do total de embalagens descartadas? Números gerais que vocês têm aí e avaliações tuas. Vamos lá, eu vou pedir para você me lembrar alguma dessas perguntas, né? Que eu não vou conseguir. Teve censo, né, Auri? Vocês fazem um censo, né? Não sei se é anual. Isso, exatamente. É exatamente sobre ele que eu vou comentar, né? É um trabalho. Não é tão simples, nós não fazemos simplesmente uma pesquisa, né? Nós chamamos de censo porque isso é a realidade. Quando você tem empresas de diversos tamanhos, para você fazer uma pesquisa, a chance de você imputar erros estatísticos é muito grande. Então, nós não fazemos isso, nós entrevistamos todas as empresas. Nós temos um trabalho de busca, de identificação dessas empresas, quem são os líderes dessas empresas, abrir as portas para que eles nos respondam, ganhar credibilidade. E nunca divulgamos, aqui nós temos mais de 10 anos fazendo censo, nunca tem uma informação individual de uma empresa. Todo esse sistema ele é auditado, né? Esse ano nós contratamos a Grant Thornton, uma das 5 maiores auditorias do mundo. Então, nós temos um critério para fazer esse censo extremamente rigoroso e detalhista. Então, as perguntas que nós fizemos para essas empresas são mais de 37 perguntas, se não me engano, que é um trabalho que exige atenção de quem está respondendo. E o que eu vou falar agora, óbvio, são os principais números, né, os divulgados aí no censo. Então, mas nós entrevistamos mais de 160 empresas. Foi até mais que isso, mas nós descartamos algumas que pararam a sua operação por algum motivo. Nós descartamos algumas, entrevistamos e colhemos informações e auditamos cerca de 140 e poucas empresas, das quais 41 empresas são recicladores. Eles atuam em todas as regiões do Brasil. É bastante amplo. Esses recicladores, nós identificamos 2 grupos de empresas. Uma são recicladores que nós chamamos de recicladores puros, ou seja, eles só fazem reciclagem, eles partem de uma garrafa pós-consumo e geram um produto reciclado, quer seja flake ou seja ou flake ou pellet, tá? Que viram matéria-prima novamente. Algumas dessas empresas, são na verdade 11 empresas, já são grandes empresas, na verdade, elas são o que nós chamamos de empresas integradas. Elas têm a sua recicladora, ela é uma recicladora, e ao mesmo tempo ela já está conectada com um produto acabado. Então ela está integrada, ela compra garrafas descartadas pela população, reciclam e aplicam o material reciclado. Tá? Isso nos mercados têxteis, no mercado de fita de arquear, no mercado de embalagem, quer seja embalagens para sólido ou para líquidos, que é um assunto que eu vou tratar daqui a pouco, né? Mas eles são integrados. E depois nós
nem fazia parte do nosso trabalho, do nosso estudo sobre reciclagem, mas nós entrevistamos também quem utiliza o material reciclado, para saber se ele está satisfeito com qualidade, se ele está satisfeito com disponibilidade, quantidade, preço, o que é que a gente pode melhorar para que ele use mais o material reciclado. Então, nós estamos preocupados também em conhecer a opinião de quem usa para poder melhorar todo o que nós chamamos aí, né, o conhecido como logística reversa. Bom, uma das coisas que nós detectamos bastante interessante é que houve uma certa concentração nos últimos anos da reciclagem. Então, como o PET, como qualquer outro plástico, ele é uma commodity, né? Todas as operações elas se viabilizam com grandes volumes. Quanto maior o volume, melhor, né? As margens unitárias são pequenas, então você precisa de volume para sustentar o seu negócio. Então, tem crescido mais, isso é uma constatação do estudo, e não foi divulgado aqui, mas especialmente para o seu público eu estou compartilhando, porque é muito interessante isso, é que houve uma certa concentração, onde as empresas que já tinham um certo porte se tornaram ainda maior. Então, nós temos várias empresas no Brasil, só para você ter uma ideia de tamanho, reciclando mais de 1.000 toneladas por mês de PET. Isso é o perfil de uma empresa grande. Entendeu? Então, nós já temos vários recicladores. Esses recicladores estão se tornando bastante experientes. 85% de todos os recicladores do Brasil já tem mais de 5 anos de operação. Aliás, isso só mudou recentemente porque saíram alguns bem antigos, eles trocaram de mãos, foram vendidos, se tornaram outras empresas que a gente contabiliza como nova. Mas, na verdade, uma boa parte do mercado, nós estamos sendo rigorosos com os números, né? Mas uma boa parte do mercado já tem mais de 10 anos, algumas empresas quase 20 anos de operação em reciclagem de PET, especializados em reciclagem de PET. Então, esses são números interessantes, né? Deixa eu ver o que mais eu posso agregar. Se tem alguma pergunta, por favor. Esse era os 55% de produtos de PETs reciclados, é desse último censo, Auri? Esse número que eu dei no início? Tá. Exatamente. Então, o total desse estudo, o final desse estudo, foi identificamos, né, 311 mil toneladas auditadas foram recicladas em 2019 no Brasil. Nossa estimativa, é lógico, aí com um público mais industrial que está nos ouvindo, né, eu posso até dizer que é mais do que isso. Certamente é mais do que isso. Existe uma parte de informalidade que nós não conseguimos detectar. É muito difícil você conseguir essa informação e obter essa informação de forma auditável, né? Então, eu diria, é muito interessante que nós entendamos que esse aqui é um valor extremamente conservador. São 311 mil toneladas, que significa 55% das embalagens descartadas. Existem algumas aplicações do PET que não vão para o mercado de embalagem que são descartadas. Então, por exemplo, defensivos agrícolas, né, óleos lubrificantes, óculos de segurança. Então, existem algumas aplicações que não são descartadas no resíduo sólido urbano. Então, eles não podem ser coletadas, não dá para a gente coletar e reciclar. Tá? Então, o total de embalagens de PET que é descartável, né, no resíduo urbano é da ordem de 566 mil toneladas. Então, 311 sobre 566 mil toneladas de PET virgem que foi para a embalagem descartável dá como resultado aí 55%. Aqui tem uma pergunta da Solange Macedo, lá do Simpep de Pernambuco. Ela pergunta como está a distribuição geográfica desses recicladores. A distribuição geográfica? Bom, a concentração é muito grande no Sudeste. Né? A concentração ainda é muito grande no Sudeste. Os maiores players estão aqui, alguns poucos no Nordeste. Eu não vou ter agora de cabeça o número dessa distribuição, mas é possível colocar depois no seu Instagram, né? A grande concentração aqui no mercado é quase 60% dos volumes reciclados estão no Sudeste, tá? Se não me engano, é 8% na região Norte, 12% na região Nordeste, e aí tem que fazer uma continha
que a outra parte é no sul, é exatamente o que eu deveria saber, não lembro agora, tá? Qual é a porcentagem de recicladores. Mas isso importa pouco. Eu digo por quê. O que está acontecendo é que nós identificamos no censo que um reciclador, ele compra matéria-prima, em média, de 6 estados. Tá? Isso é muito, muito engraçado. Já ampliaram o seu supply chain, né, vamos chamar assim, o seu poder de compra em locais cada vez mais distantes. Né? Isso não é, do ponto de vista lógico, nem de logística, né, algo muito interessante, porque estamos gastando energia, gasolina, no transporte de matérias-primas, mas o que eu quero dizer é que já há uma disputa por material nos grandes centros. Não tem mais matéria-prima PET disponível nas grandes cidades do Brasil. Ah, mas então por que só 55%? Então, muito interessante fazer disso. Não temos coleta suficiente. Já há mais de 10 anos, o grande gargalo para a reciclagem de PET no Brasil são os sistemas de coleta. É incrível, né? Mas existe uma certa ação bastante agressiva de órgãos públicos. Eu posso entrar nesse detalhe com muita segurança, porque participo em vários ambientes, né? Ontem mesmo participei durante horas numa discussão com o Ministério Público sobre isso. Então, o que tem acontecido é que existe uma pressão muito grande sobre as empresas para darem uma destinação. Nós recebemos alguma pergunta aí, que o meu colega aqui me alertou, da questão da criminalização, né, do PET e dos plásticos. Né? Da questão do vidro, né? No caso do PET, né? Essa questão, principalmente, essa pessoa citou principalmente a questão do vidro, tentando recuperar aqui a pergunta dele. Pode falar. Então, eu respondo sim. Eu estava esperando uma oportunidade. O Júnior, talvez é Júnior Vicente, por que a ABPET não faz... sobre a criminalização, onde todos estão querendo migrar para o vidro. O que a ABPET está fazendo em relação a isso, Lori? Bom, a ABPET, a gente não faz nada contra o vidro. O vidro é uma excelente embalagem. Né? Só que, durante muitos anos, o PET avançou sobre diversos mercados do vidro, e não há uma disputa entre embalagens, nós não temos nada contra isso. Né? O que a gente vê, na verdade, é o seguinte, nós enaltecemos sempre as características do PET, não denegrindo a questão do vidro. Mas nós entendemos que, na realidade, o que tem acontecido historicamente é o contrário do que o colega está dizendo, que empresas estão migrando para o vidro. Isso não é verdade, né? Isso na prática, em medições sistemáticas que as empresas aqui fazem, é o contrário. Existe uma penetração muito grande e existem mercados onde o PET ainda está entrando. Né? É que eu acho que... Desculpa te interromper, Uri, mas é que eu acho que é no sentido de existir uma tentativa, não que necessariamente ocorra essa migração, mas existe a criminalização do plástico como um todo. Então, o plástico, a gente sabe que em muitos mercados ele é insubstituível. Mas existe essa tentativa de criminalizar ele, e aí no PET o pessoal quer vidro. O pessoal quer vidro. Assim como nas sacolas plásticas, o pessoal quer aquelas sacolas de pano. É uma tentativa, na verdade, né? Sim, na verdade é isso que acontece na prática. Existem até campanhas para isso, mas eu tenho umas historinhas bem bacanas e rápidas para não tomar seu tempo. O PET já foi atacado pela indústria da lata quando entrou no óleo comestível. Eu, quando comecei a olhar PET, eu tinha cabelo, etc., já faz muito tempo, eu andava nas prateleiras do supermercado e só via lata de óleo. Né? Eu empinei muita pipa enrolando a linha em lata de óleo. Aí, agora, eu ando nas prateleiras, nas gôndolas. Um dia brinquei com meu filho, você está vendo aqui lata de óleo? Ele falou, nenhuma, tudo PET. O PET substituiu algumas embalagens, por exemplo, no mercado de água, e foi duramente atacado. Né? Algumas águas, em alguns casos, é indevido, mas a grande, 95% do mercado de água é PET hoje. Né? O PET também andou avançando em alguns mercados e recebe críticas, né, às vezes desproporcionais, no limite da verdade, de que o PET tem contaminante, tem toxinas. Tudo bobagem. Não existe isso. Né? Então, toda essa pressão, toda essa agressividade contra plástico
tem por trás questões comerciais. Vamos falar especificamente das embalagens retornáveis. Por que que grandes marcas que têm um grande share de mercado preferem embalagens retornáveis? Você sabe por quê? Porque a embalagem retornável fideliza o cliente. Entendeu? Então, os pequenos não permitem, eles têm uma dificuldade enorme em entrar, porque tem que construir um parque caríssimo de embalagens para poder entrar no mercado. Então, o que acontece muito é que a embalagem retornável, ela fideliza o cliente. Então, são feitas campanhas regionais, com vários tipos de embalagem, vários materiais com embalagem retornável. O PET agora, grandes empresas, estão em plena campanha de venda de refrigerante em embalagens retornáveis de PET. Isso já aconteceu em outros países, nós conhecemos bem, não é um fato desconhecido, tá? Então, quando se fala em vidro, normalmente se pensa em embalagem retornável. Mas o PET, ainda no mercado de retornável, tem uma performance melhor e é mais barato do que o vidro. Perfeito. Então é isso. Ainda... Não, se existe uma preocupação, ele não precisa se preocupar com isso, tá? Aí aqui falam da questão da toxicidade, né? O vidro atribuem o retorno do vidro. Por isso, tóxico querem o vidro. Atribuem o retorno do vidro à Coca-Cola, que eles sabem que o plástico é tóxico. Que coisa séria. Não entendi muito bem essa questão. Mas, enfim, já foi dito que... também não entendi, mas assim, já foi dito que a questão não é a questão de ser tóxico ou não, né? Existe uma confusão enorme, né? Até por desconhecimento técnico, né? E você, como uma revista especializada, eu acho que você já abordou isso com outros materiais plásticos, não é só com PET. Já saiu, por exemplo, no New York Times, que se deixasse a água no sol, ia liberar toxinas, né? E isso poderia ter problemas de saúde. O pessoal faz uma confusão enorme, né? Então, a questão na época era o bisfenol A. Não tem bisfenol A no PET, é policarbonato. Policarbonato não faz embalagem, não tem nada a ver. Entendeu? Então, não tem a composição química do bisfenol A na fórmula do PET, né? A mesma coisa acontece com toxinas, né? Se aquecer, se queimar o PET vai gerar toxina. Não tem cloro livre, não tem isso na fórmula do PET. Entendeu? Isso era do PVC. Então o pessoal confunde os plásticos e vê plástico transparente é plástico, né? Aliás, tem algumas discussões que me assustam quando eu falo com pessoas de grande poder de decisão, né? Até secretário de meio ambiente e algumas pessoas do Ministério Público, que eles dizem, eu odeio os plásticos. Isso me assusta. Né? Isso me assusta porque demonstra total falta de conhecimento sobre o assunto. Né? Não dá para nós aceitarmos, né? Desculpe o meu desabafo aqui, mas não dá para nós entendermos como é que algumas autoridades no país decidem olhando o Google e o Wikipedia. Isso é um disparate com relação a cientistas. Nós temos inúmeros maravilhosos cientistas no CETEA, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unicamp, aí no Rio Grande do Sul, vários órgãos são extremamente competentes, estão sendo simplesmente ignorados. Tem que ser consultado. Né? As embalagens são feitas para proteger alimentos e líquidos. Né? Ela tem uma função na sociedade. Por que o PET é tão plástico, é descartado? Porque ele é leve, porque ele protege o produto, você não gasta material para produzir uma embalagem. Você permite a distribuição. O PET é uma verdadeira democratização da embalagem. Né? E é interessante, Auri, é por isso que eu acho tão pertinente esse tipo de ação, de ferramenta no Instagram, essas lives, porque através delas, né, elas acabam sendo consumidas pelo grande público, por pessoas que não têm esse acesso, né, à revista, por exemplo, impressa. Então, eu acho que é um complemento interessante para levar conhecimento para as pessoas, para levar conscientização para as pessoas, e educação socioambiental também. Esse é um dos objetivos dessa ação que a gente está promovendo através das lives. Eu tenho aqui uma outra questão. Pode falar. Nessa discussão com o Ministério Público, até saiu um comentário isso. As questões ligadas ao meio ambiente, de uma maneira geral, elas são relativamente novas. Né? A sociedade, em geral, começou a discutir isso muito recentemente. Então, eu vejo que existem desconhecimentos em vários níveis. Né? Tanto, como eu comentei agora há pouco,
juízes, legisladores e Ministério Público, né? Quanto às vezes da indústria de não ter se comunicado direito, isso também mostra uma certa... se ele tem o conhecimento, deveria ter compartilhado, né? E isso é preciso que nós façamos de uma forma melhor. E a questão de educação ambiental, né? Nós começamos a ter alguma coisa sobre isso no currículo escolar, mas muito superficialmente. Então, hoje, todos os nossos cidadãos em geral recebem orientação de como consumir, mas nunca como descartar. Isso que nós precisamos enfatizar, né? Qualquer plástico, qualquer embalagem, vidro, papelão, tudo isso, ele não sabe sair correndo do meio da rua, nem sabe sair nadando do rio. Né? É preciso que haja um ensinamento, uma educação, uma cultura de não descartar no lugar errado. E aí sim, todo o fluxo da logística reversa teria que funcionar a contento. Eu vou fazer uma última pergunta aqui do pessoal, depois eu vou tentar retomar aqui nosso cronograma, porque a gente tem 1 hora de live certinho, depois ela cai. Pois é. O Instagram nos derruba. Então, assim, mas é o seguinte, é sobre a regularização do PET-PCR junto aos órgãos competentes. Como é que está isso, Auri? Vamos lá. Antes, desculpa, eu vou responder em seguida, mas eu vou voltar para aquela pergunta que eu não respondi. Já tem as informações, como é que estão distribuídos os recicladores aqui. Então, vamos lá. 64% na região sudeste, 14% na região nordeste, 2% na região norte, 9% na região centro-oeste e 7% na região sul. Tá. Isso fecha aí a distribuição dos recicladores, tá? E onde é que a gente pode conseguir todo esse material, esses números que vocês estão perguntando também aqui, esse censo, Auri? É no site da Bipet? Ele ainda não está disponível no site da Bipet. A gente tem um acordo aí com os patrocinadores e com os associados, né, que bancaram. É uma pesquisa, é um estudo extremamente caro. E eles ainda estão digerindo esse número. Em breve nós devemos disponibilizar alguma coisa no site, né? Não tudo, né? Existem informações que a gente não pode divulgar, até por força de acordo, né? Assinamos acordo de confidencialidade e não podemos divulgar. Então, onde identifica um, a gente não pode divulgar. Tá. 2 perguntas. Eu vou seguindo aqui o pessoal, porque eu gosto dessa dinâmica de perguntas das pessoas. Mas faltou eu responder o PCR aqui. É verdade. Pode responder. Tá, vamos lá. Então eu vou concluir aqui. A questão do PCR é o seguinte. Bom, como talvez, não sei se todos sabem, mas o PET é o único plástico que tem regulação específica da Anvisa e de órgãos sanitários, FDA americano, órgão europeu também, onde é permitido, diante de seguindo certas regulações, que se use material reciclado em contato direto com o alimento. Tá? Então, hoje, nós podemos falar em PCR, que é pós-consumo reciclado, para qualquer uso, e podemos falar em PCR, grau alimentício. A pergunta se refere a isso, tá? Então eu vou falar. Hoje no Brasil deve ter cerca de 6 empresas habilitadas pela Anvisa para produzir PET reciclado grau alimentício, sem restrição de uso em quantidade. Ele pode usar de 5, 10, 20 ou 100%. Né? Então, a Anvisa criou regulações bastante restritivas. Isso é importante porque nós gostamos sempre de ver uma imagem boa para a embalagem no mercado. Então, é preciso que haja credibilidade e confiabilidade no processo, porque vai para alimentos. Então, isso a Anvisa fez e faz. O processo não é rápido ainda, é um processo lento. A maioria das empresas que entram nesse processo reclamam muito, né, que tem dificuldade demora bastante para seguir. Mas quando você olha no detalhe técnico, a grande maioria dos procedimentos, das exigências da Anvisa, elas são realmente necessárias. Existem talvez algumas melhorias que podem ser feitas, né? Duplicidade de testes que não precisariam existir, mas são poucas coisas. A maioria das exigências são pertinentes para garantir a credibilidade do produto. Tá? É isso hoje. Deu sobre PCR grau alimentício. Tá. A Maxiquim tem 2 perguntas, tá? Das 311 toneladas recicladas de PET, qual é o rateio do formato de comercialização do produto final reciclado? Flake, grau alimentício, etc. Acho que você falou um pouco sobre isso já, né?
É, então, vamos lá. Os destinos do PET reciclado. Esse ano nós tivemos a liderança dos têxteis foi tomada, né? Normalmente, historicamente, o têxtil é o maior destino do PET reciclado. Na verdade, o PET não nasceu para a garrafa, ele nasceu no têxtil, né? Que era o poliéster dos têxteis. Mas essa historinha antiga eu deixo para outra hora. Então, esse ano, a porcentagem foi o seguinte: nós temos hoje 23% do total das 311 mil toneladas foram destinadas a pré-formas que viraram garrafas. Tá? Então, esse é o famoso bottle to bottle. Uma boa parte food grade, outra parte não vai para detergente, desinfetantes, etc. 22% foi para a indústria têxtil, 15% para o mercado químico, né, que é um outro tipo de poliéster. Vão pegar os flakes, abrir a molécula e participar e utilizar isso no que nós conhecemos como resina insaturada de poliéster. É uma resina estruturante para se usar junto com a fibra de vidro. 17% desse material seguiu para um mercado muito interessante aí para o sul e para o sudeste, que é o mercado de laminados e termoformados. Então, hoje, nós já podemos dizer que o PET reciclado, ele não vai só para embalagens de líquidos, o que nós chamamos de embalagens rígidas, garrafas. Ele vai para as embalagens conhecidas no mercado como semiflexíveis, as bandejinhas. Né? Uhum. Então, hoje, aí no sul, tem um parque muito bom de empresas, né, que já produzem e comercializam embalagens flexíveis, semiflexíveis, né, fabricadas com PET reciclado, sendo ela multicamada ou não. Então o PET também já entrou como embalagem de sólidos. E para finalizar, dois outros mercados menores, né, o mercado de fitas de arquear, que é histórico, e aí um mercado de outros, tem várias aplicações de peças injetadas, cerdas para vassouras, enfim, tem um monte de pequenos outros mercados. Tá? Mas os principais são esses. Pré-forma e garrafas, né, 23%, têxtil 22%, e o químico 15%, e os laminados 17%. Outra pergunta dele, da Maxiquim: qual é a influência da importação de flake de PET na reciclagem no Brasil? A importância da importação de flake PET... Da importação de flake de PET na reciclagem no Brasil. Olha, sendo a Maxiquim uma consultoria, eu vou cobrar posteriormente algum certo valor por isso, né? Mas, enfim, para colaborar com o seu público, eu vou dizer o seguinte, que hoje muito menos, na verdade, pouco material entrou no Brasil. Né? No passado, bastante coisa, mas no passado ainda, para trás de 10 anos, o Brasil era net exportador. Já exportamos muito material reciclado para a China e para os países asiáticos, né? Que depois produziam têxtil e vendiam para as roupas aqui para o Brasil de novo. Então, isso diminuiu bastante. Então, o trânsito de material reciclado, eu não vou ter o número aqui agora, mas ele caiu bastante. Né? A principal entrada de PET em forma de resina no Brasil, ele ainda é resina virgem e não reciclado. Tá? E entra, sim, alguma coisa de flake, principalmente aí na região sul, né, pelas fronteiras de Brasil, Uruguai, com o fechamento de algumas plantas de reciclagem no Uruguai, a matéria-prima seguiu aí para alguns estados da região sul, mas ainda assim a quantidade é bem pequena, eu diria que não chega nem 3% do total das 311 mil toneladas. Perfeito. O que a Bipet tem a dizer sobre a embalagem Repete? Não seria RefPET? O RefPET é o sinônimo do Brasil de retornável, né? Refillable packaging. Então, olha, é um mercado interessante. Quem vai dizer no final o que é bom ou ruim é o consumidor final. Existem algumas empresas apostando que esse mercado pode ter um sucesso, estão fazendo uma grande força de marketing para utilizar o material retornável. Se o consumidor final tiver interesse nisso,
sempre haverá fabricante de matéria-prima interessado em abastecer esse mercado. Não há um motivo para nós discordarmos ou concordarmos. É uma estratégia comercial de cada um. Características que nós acompanhamos um pouco de consumidor final é que a boa parte dele, principalmente nos grandes centros urbanos, não tem espaço para guardar isso em casa, entendeu? Então, é um consumo familiar que exige algum empenho em retornar as garrafas, tal. Então, assim, nós não estamos muito preocupados no curto prazo, vamos acompanhar um pouco, mas estamos preparados para abastecer esse mercado caso precise. Quem vai dizer se vai ter futuro ou não é o próprio consumidor. Legal. A gente tem muito assunto que vai ter que ficar para uma outra live que renderia, né, Amri? Porque é muito assunto mesmo. Eu queria Legal, entrar no Covid-19, porque até agora a gente não entrou nesse assunto, né? De que forma a cadeia produtiva do PET está sentindo os efeitos do Covid-19? Legal. Eu vou voltar no mesmo assunto que a gente estava falando para responder uma questão interessantíssima, né? Antigamente, esses half PET, né, os retornáveis de PET, eles tinham silk sobre a garrafa, isso impedia a reciclagem. Hoje em dia, isso mudou. O design da embalagem já está mudando, então grandes players já estão colocando sem o silk. Então, os retornáveis vai com o rótulo universal e isso não deve causar grandes problemas para a reciclagem no futuro. Tá? Aliás, cabe aí um alerta se estiverem nos assistindo empresas que têm embalagem, né, que fabricam a embalagem, muito cuidado com o design de embalagem daqui para frente. Se forem projetar a embalagem dos seus produtos, aproveite esses poucos anos que nos restam, porque exigências europeias e americanas já começam a falar em design de embalagem para que isso seja compatível com a economia circular. Ou seja, se o design da embalagem não foi bem feito e ela não puder ser reciclada, certamente ela vai ter um custo adicional nos próximos anos aí. Então, é um alerta para que todos já comecem a pensar nos projetos das suas novas embalagens. Tá? Bom, desculpa, a pergunta agora era sobre o... Covid-19. Eu quero saber tudo sobre o Covid-19 na indústria do PET. Vamos lá. Então, vamos lá. Para o setor do PET como indústria, abastecer nos mercados com produto virgem, alguns segmentos, eles tomaram um susto no início e deram uma recuada. Alguns segmentos reagiram muito rapidamente e entenderam que isso é uma oportunidade. Nós fizemos um levantamento, tanto para o PET virgem como para o PET reciclado, né? Porque o momento era muito... havia muita apreensão por dois motivos. Primeiro, pelo preço da resina virgem. Caiu muito o preço da resina virgem no mercado internacional. O petróleo caiu muito. Então, o que aconteceu é que o reciclado e a resina virgem têm estruturas de custo diferentes. Então, o reciclado é o catador, é o transporte, é o reciclador, são as perdas, uma perda muito importante, né? O reciclador acaba arcando com custos consideráveis na produção. E a construção do preço da resina virgem, ou de uma garrafa feita com resina virgem, advém do petróleo, derivados químicos, se esse produto está mais ou menos afetado pelo pipeline químico. Mas, em geral, ele se comunica no mercado final. Então, para o consumidor, né, o usuário da embalagem que vai envasar refrigerante, água, óleo, cosmético, ele vai comprar o que for mais saudável para o negócio dele. Então, isso faz com que a pressão sobre o reciclado também se torne muito importante quando o preço. E o preço estava muito baixo, já estavam com margens muito pequenas, tanto que nós vimos no mercado produto reciclado sendo vendido mais caro que o virgem, o que é extremamente saudável e elogiável. São empresas que estão honrando os seus compromissos ambientais, eu espero que continuem assim, né? De usar o material reciclado, porque colocaram metas ambientais e não só econômicas. Óbvio que há limitações para isso, mas concluímos que está seguindo nesse caminho. Agora, a questão do Covid, então vamos lá. O mercado de refrigerante caiu um pouco no primeiro momento e o de água subiu no primeiro momento, né? O mercado, por exemplo, de produtos de limpeza, detergentes, etc., com uma quantidade maior de pessoas em casa, ele cresceu bastante. Haja visto que os meus colegas, nós fizemos uma live recentemente com os nossos colegas da Bipla, né, de produtos de higiene e limpeza,
E eu tive a informação lá de que eles têm expectativas de crescimento no ano de 5% a 7%. Então, é considerável no momento que todo mundo caiu 20% e 30%, né? Então, álcool gel, por exemplo, a indústria do PET teve que se virar aqui para produzir embalagem de álcool gel a toque de caixa para poder abastecer a necessidade dos consumidores, né, em geral, hospitais, residências, todo mundo. E é isso, né? Então, alguns mercados cresceram. O mais afetado, indiscutivelmente, foi o mercado têxtil, que utiliza muito PET reciclado. Algumas empresas pararam 30, outras 45 dias e algumas até 60 dias. Então, isso é dramático para o mercado têxtil, que é um mercado que vem sofrendo muito. O mercado químico, que também utiliza PET reciclado, também caiu um pouco. Ele já vem se recuperando bem, mas o têxtil começa a voltar só agora. E perdemos a grande temporada do têxtil, que é o inverno, né? Produtos pesados, edredom, travesseiros, tal. Vocês no Sul conhecem bem a indústria têxtil aí. Então, foi uma das que mais sofreu. Então, é um pouco disso, do panorama do Covid para o mercado de PET. Qual era a expectativa de crescimento para 2020? E se mantém? Qual é a situação? Eu gostei, quero parabenizar o otimista que fez essa pergunta, né? Que falar em crescimento em 2020, diante de todo esse cenário... Não, antes. Qual era a expectativa antes de crescimento, né? Pré-Covid. Qual era a previsão de crescimento quando vocês iniciaram as expectativas lá, né? No final de 2019, talvez. E se mantém ou não, enfim. Não custa perguntar, né? A expectativa nós tínhamos uma expectativa, assim, de crescer. Nós separamos aí um pouquinho a expectativa de crescimento da resina virgem, que poderia ficar entre 2% e 4%, e o crescimento da resina reciclagem ficaria entre 5% e 7%. Então, existia assim, uma grande expectativa que iríamos ter um ano bom, né? E hoje já estamos falando aí, se nós conseguirmos chegar no final do ano com perdas de 3% a 5%, já é uma grande vitória. É isso aí. Entendo. Como o setor de PET deve se comportar para mitigar os efeitos da crise, principalmente aproveitar ao máximo a recuperação econômica que está por vir? Assim como vários outros produtos, o PET depende um pouco da evolução da economia. São produtos de consumo, né, principalmente a embalagem, que vai conter produtos que a sociedade vai fazer maior ou menor demanda, né? Algumas poucas oportunidades que apareceram nesse mercado, né, agora no período de Covid, foram habilmente e com reações muito rápidas aproveitadas pelo setor do PET, inclusive por esse setor aí de chapas e laminado termoformado. Então, vocês lembram bem que os mercados do que o pessoal chamou de face shield, né, aquelas proteções faciais de material transparente, ele era muito voltado ao consumo hospitalar, né, e aí exigia, por rigor da norma, uma produção com determinados materiais, e o PET não entrava nisso. Até para não haver distorção óptica, a espessura era muito larga, a Anvisa reviu isso rapidamente e permitiu a entrada do PET com espessura de, no mínimo, 0,5 milímetros, né, para esses face shields, apenas para proteção de respingos. Não era para fazer cirurgia, nada. E aí vocês estão vendo nos supermercados, em hospitais, enfim, diversos mercados, né, e até comércio, utilizando essas máscaras, o grande crescimento se fez com PET. Né? As empresas que fazem as bobinas e as chapas se reviraram para poder atender essa demanda e cresceu bastante com isso. É apenas um pequeno exemplo, óbvio que a quantidade não é grande, mas é o PET se fortalecendo num mercado que não é embalagem, que é o mercado que nós chamamos de mídia ou de visual. Né? Você tem hoje até aquelas chapas colocadas no caixa do supermercado. Sim. Alguns restaurantes na Europa, né, já estão fazendo divisórias de mesa. Eles recortam uma mesa redonda em 4, com divisórias transparentes, onde as pessoas podem se ver, mas com alguma proteção para poderem conversar. Enfim, é isso. É o PET, sim, aproveitando alguns espaços na mídia, no mercado.
Eu teria, assim, você sabe, teria muitas perguntas ainda para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. E também aqui talvez a gente tenha deixado passar alguma questão ou outra. Eu procurei contemplar todo mundo, porque eu acho que é importante essa interação do público. Mas se ficou alguma coisa de fora, pode nos encaminhar depois. Eu passei meu e-mail no começo, passo agora de novo, melina.goncalves@conceitualpress.com.br. Eu encaminho para o Auri a questão e a gente vai estabelecendo esse diálogo. Queria saber se tem mais alguma informação que você acha pertinente acrescentar que ficou de fora, Auri. Olha, eu creio que não, nós abordamos as principais. O que eu poderia complementar é que alguma pergunta, normalmente aparece a pergunta do sentido do que é que a Bipet pode fazer ou de como é que a Bipet vê o crescimento da reciclagem do PET no Brasil, né? Então, é importante salientar que a Bipet, historicamente, sempre defendeu e até atuou durante muitos anos no desenvolvimento de cooperativas, etc. Nós acreditamos muito fortemente, nós temos aqui uma prática, né, e crença nos 3 pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. E nós sempre acreditamos que isso é importante. A questão das cooperativas, nós sempre valorizamos, achamos que é muito importante por 2 motivos. Primeiro, que ela tem uma força educacional enorme, mostrando para a sociedade que os produtos recicláveis têm valor, né? Até para resgate da cidadania, retomada aí de algum indício de empregabilidade. Então, isso é importante. As cooperativas têm uma razão de ser, vão continuar sendo defendidas, porém, elas ainda não são suficientes para abastecer o mercado da reciclagem de PET. Durante 2019, eu não comentei aqui, mas a ociosidade no setor de reciclagem foi absurda. Então, nós temos uma ociosidade de 30% a 40%. Hoje deve estar mais de 40%. Então, é a indústria investindo, sendo cobrada por um poder público para dar uma destinação, para dar uma solução para a reciclagem. Investimos e não temos coleta para abastecer essas indústrias. É muito triste isso. É muito triste chegar numa grande... O principal desafio é esse, não é? É esse, é o gargalo. Então, eu queria dizer o seguinte, que daqui para frente é preciso dar atenção a sistemas mais robustos, né? E é isso que a Bipet tem discutido e procurado incentivar. Existem grandes empresas e grupos de investimento que estão se estruturando, até com capital de investimento bastante alto, para sistemas estruturados, automatizados, que fazem o material fluir com mais intensidade e com mais sistematicamente abastecendo essas empresas, entendeu? Então, porque senão ele pode criar algumas rupturas. E é muito triste você ver pedido da indústria de cosméticos, grandes empresas da área de refrigerante, água. Eu preciso de reciclado, eu vou usar reciclado, né? Eles falam, cadê o produto? É triste um reciclador falar para o outro cara, eu não tenho material para te entregar. Né? É muito triste ver os investimentos, centenas de milhões de dólares foram investidos. Nos últimos 5 anos, o setor do PET investiu mais de 50 milhões de dólares em capacidade de reciclagem. Tá? Então é isso. Vou encerrar por aqui, que eu sei que o seu tempo está limitado aí. Esse é um trabalho que precisa do engajamento de todos, né? Sociedade, poder por isso. E o cidadão também descartando direito. Exatamente. Auri, gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade. A gente aprendeu muito com você hoje. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu é que agradeço esse convite a todos vocês aí. É um prazer falar com o seu público aí. Muito obrigado. Obrigada a todos pela audiência. Esse material todo ele estará disponível no nosso YouTube, Web TV Plástico Sul. A gente vai publicar esse conteúdo na íntegra para vocês. Tá? E na semana que vem a gente vai lá para o Rio de Janeiro, a gente vai conversar lá com o empresário Marcelo Azen da Plastilab, saber como é que eles estão enfrentando a atual situação e quais são as soluções para dissipar, para mitigar essa crise. Até mais, até semana que vem, quinta-feira. Tchau para você. Tchau, tchau. Obrigada a todos.